Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. O que é UX Design? Hoje em dia existem diversas letrinhas, sopa de letrinhas, e às vezes as pessoas acabam confundindo os termos, né? Porque existem também Service Design, UI Design, e acaba que o UX Design fica no bolo disso tudo e as pessoas acabam confundindo um pouco o que é papel, o que é conceito, e é normal esse tipo de confusão, né? São muitas informações, gera uma carga cognitiva e a gente acaba se confundindo. Então hoje aqui eu quero trazer uma reflexão do meu ponto de vista, a minha opinião sobre o que é de fato UX Design. Mas antes eu vou pedir para você carinhosamente deixar aí o seu like na plataforma de podcast que você está ouvindo, deixe também o seu comentário, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que nós criamos por aqui no Papo Reto, no Papo de UX. Então é muito importante você deixar o seu like, deixar seu comentário e também pegar o link deste episódio e compartilhar aí pelas redes sociais, porque como eu disse, ajuda a engajar cada vez mais os nossos conteúdos que produzimos por aqui. E se você também quiser contribuir de forma monetária, você também consegue através da nossa chave Pix, que é o pix@papodeux.com.br, e eu serei grato com qualquer valor de contribuição que você fizer aí pra gente. Voltando aqui sobre a questão do que é UX Design. O termo, primeiro vamos voltar, né, a entender quando foi criado esse termo e quem criou, né? Então, o termo UX Design ele foi cunhado pelo Don Norman na década de 90, quando ele trabalhava ainda na Apple, como arquiteto de experiência do usuário. Então ele trabalhava lá, tudo, e um dia ele falou assim, vou criar esse termo. E por que ele criou esse termo? Porque, na visão dele, a experiência que as pessoas têm ao interagir com a interface não se dá apenas pela questão da interface. Ou seja, quando a gente pega, né, vou simplificar aqui como eu entendo. Quando a gente pega um celular na mão e a gente acessa um site pelo celular, vou colocar aqui um e-commerce, e de repente a gente está navegando e a gente tem uma boa experiência, ou seja, eu coloco um produto num carrinho de compra, fecho a compra e fico feliz que eu comprei aquele produto. Essa minha felicidade, né, essa minha experiência que eu tive ao comprar esse produto nesse e-commerce com o meu celular, ela não está ligada apenas com a interface que eu tive essa interação. A interface é um dos artefatos que influenciam em como eu tive aquela experiência, mas não é o único. Existem os fatores externos, que é o ambiente que eu estava, o momento da minha vida, coisas externas que não tem como a gente controlar, que também influenciam nesse tipo de experiência que a gente teve ao comprar nesse e-commerce, né? Através do celular ali. Então, ele cunhou esse termo por conta disso, cara, a gente não pode olhar apenas o aspecto da interface ali que a gente está desenhando. A gente tem que olhar o todo. E esse todo também interfere ali enquanto eu conheço daquela marca que eu estou acessando aquele site, aquele e-commerce, de interação que eu já tive com ela, de coisas boas e coisas ruins que eu já posso ter acontecido comigo e com aquela marca. Então, todos esses aspectos também influenciam em como vai ser essa minha experiência ao interagir com a tela. E hoje em dia é comum as pessoas confundirem, por exemplo, falarem que uma pessoa que faz pesquisa não é a mesma coisa que uma pessoa que é UX designer, né? E se a gente olhar o UX design, esse termo, ele é um conceito, né? O que é UX design? User experience, né? Experiência do usuário. Então ele é um conceito relacionado que acontece uma experiência quando tem uma interação entre uma pessoa e alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser uma garrafa d'água, pode ser uma latinha de refrigerante, pode ser uma interface de usuário em um celular, em um desktop, em um tablet, pode ser qualquer coisa. Então, a partir do momento em que uma pessoa interage com alguma outra coisa, que pode ser inclusive uma outra pessoa, vai acontecer ali, vai gerar ali uma experiência para aquela pessoa. E essa experiência ela é gerada e, como eu falei, existem fatores externos que influenciam em como ela vai sentir essa experiência, se para ela vai ser algo bom ou ruim.
Então, quando nós falamos de profissionais que fazem pesquisas dos usuários, então a gente entra no âmbito de UX Research, por exemplo, né, dentro dessa disciplina, também faz parte, se você analisar, do guarda-chuva maior do conceito relacionado com o UX. Então, quando falamos também de Service Design, também faz parte desse conceito maior de UX Design. Por quê? Porque o profissional que tem esse papel de design de serviço, ele vai olhar para elementos que também vão ter interações entre uma pessoa. E ao ter essa interação, vai ser gerada uma experiência. Então, todos os profissionais, e até falando de profissionais que fazem códigos, né? Vou trazer um exemplo aqui da galera de dados também. Então, o pessoal que faz código, né? Que vai lá e programa uma interface, que faz a parte do back-end, por exemplo. Essa pessoa também, na minha visão, precisa entender este conceito de experiência. Por quê? Porque ao você escrever um código ali, você pode fazer que esse código seja mais performático ou menos performático. E se o código for menos performático e, por exemplo, a página do carrinho de compra que a pessoa for interagir, ela estiver lenta, isso vai influenciar no tipo de experiência que a pessoa vai ter ao interagir com aquela tela do carrinho de compra do e-commerce. Então, tá vendo que no final das contas, no final do dia, todos os profissionais, todas as pessoas que estão envolvidas em uma solução, elas estão debaixo de um guarda-chuva maior relacionado com a questão da experiência das pessoas, da experiência do usuário. Porque elas vão criar artefatos, vão criar mecanismo onde uma pessoa vai interagir com aqueles artefatos. E ao ter esse tipo de interação, gera essa experiência. Então a galera também do marketing, que faz marketing, também pensa na experiência que as pessoas vão ter com a marca. Como eu falei, no final do dia, todas as pessoas estão pensando ali em como as outras pessoas que vão usar a solução vão ter essa experiência. É claro que no âmbito de interface, né, que é a questão do UI Design, que aí tá também dentro desse guarda-chuva, que é o UI Design? É a disciplina que desenha as interfaces. Mas, como eu falei, o termo foi cunhado para furar essa bolha, para sair desse âmbito apenas da questão da interface, e apenas aqui com aspas, porque a gente sabe que desenhar uma interface não é uma tarefa tão simples, não é só abrir o Figma e sair desenhando qualquer coisa. Você precisa de antes ter um estudo, ter uma pesquisa, ter um entendimento, um aprofundamento sobre de onde vai vir os dados, como é que vai fazer, vai para lá, vai para cá. Então a gente sabe de tudo isso, a gente compreende que existe tudo isso. Então quando se desenha uma interface, tem um pouco mais de controle com relação à usabilidade que a pessoa vai ter ao interagir com aquela interface. Mas não dá para garantir o tipo de experiência que a pessoa vai ter. Dá para a gente imaginar que se tiver uma boa usabilidade, provavelmente essa pessoa vai ter uma boa experiência, pelo menos com aquela interface que está sendo projetada e pensada nos princípios de usabilidade. Então, é um pouco mais de garantia que ela tenha uma experiência um pouco melhor. Mas existem, como a gente está trocando ideia aqui, fatores externos que vão influenciar em como essa pessoa vai ter essa experiência. Então nós, como designers, nós não criamos as experiências, nós criamos artefatos que vão gerar experiências e a gente busca garantir o mínimo de atrito possível desses artefatos para quando tiver essa interação entre uma pessoa e esses artefatos, ter menos atrito possível para que sim possa gerar uma boa experiência para essa pessoa. Mas que existem esses fatores externos que muitas das vezes, em muitos ambientes, não tem como a gente controlar. Existem os fatores emocionais por trás disso, o fator emocional da pessoa com a própria marca, que aí já vem de outra área, que é do marketing, como eu disse aqui. Então, quando a gente fala em UX Design, a gente está falando de uma disciplina e de um conceito, na verdade, muito grande. De um conceito relacionado onde as pessoas têm experiência ao interagir com as coisas.
Então, para ficar mais claro, existem diversos papéis, né? Como eu falei, existem a questão do service design, existe a questão da pessoa pesquisadora ali que ela tem uma especialidade maior em fazer a pesquisa. Existe o UI designer, que é aquela pessoa que mais desenha as interfaces. Mas todas essas pessoas, esses papéis, essas disciplinas, elas, na minha visão, estão debaixo de um guarda-chuva maior, que é UX Design, que é esse conceito relacionado com a experiência do usuário, a experiência que uma pessoa vai ter ao interagir com um artefato. E todas essas disciplinas contribuem para a criação de artefatos. Então, ou seja, todas essas disciplinas estão pensando em UX. Se a gente colocar tudo no mesmo bolo, no final, é tudo UX, dessas disciplinas que a gente fala de service, de UI, de pesquisa e etc. Porque no final, a gente está pensando em criar artefatos com uma usabilidade melhor e que possivelmente possa gerar uma experiência melhor quando tiver uma interação entre uma pessoa e esses artefatos que estão sendo criados. Lembrando que não dá para garantir que a pessoa vai ter a melhor experiência dela, porque existem os fatores externos. Mas os artefatos que estão sob o nosso controle, vamos aí garantir uma boa usabilidade, que a gente já vai aí, anda metade do caminho, e o resto a gente conta com a sorte aí de alguns tipos de ambientes. Claro que existem ambientes que são controlados e você consegue ter uma facilidade, né, ter um controle maior sobre o tipo de sensação que as pessoas vão sentir. Mas existem outros ambientes que a gente não controla e aí não tem o que fazer mesmo. Espero que essa minha reflexão, esse meu pensamento, essa minha forma de enxergar sobre o UX Design possa ter trazido um pouquinho de luz para você que às vezes tem dúvidas sobre o que é UX Design. É claro que eu possa ter trazido um pouco mais de confusão na sua cabeça, mas esse não é o objetivo. Então, se você tem alguma dúvida aí, pode me mandar uma mensagem e a gente troca um pouco mais de ideia sobre isso. E deixa aí o seu comentário, o que você achou desta reflexão, deste episódio aqui do Papo Reto. Manda aí mensagem também encaminhando o link deste episódio para outras pessoas. Compartilhe pelas redes sociais, grupo de Telegram, WhatsApp. Deixa também o seu like aí na plataforma de podcast que você está ouvindo, porque ajuda a impulsionar cada vez mais os nossos conteúdos. É isso aí, valeu e até o próximo Papo Reto.